Muito bem, hoje é aquele quadro onde eu respondo as perguntas que vocês me mandaram no meu Instagram no dia 22 de outubro de 2021, sexta-feira, então vamos ao vídeo. Muito bem, todos aqui estão chegando agora aqui no canal. Meu nome é Fernando Urja, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. Se vocês gostarem do conteúdo, considerem se inscrever, ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando esse vídeo. Antes de responder as perguntas, alguns recados bem rápido. O primeiro é que por algum bug aqui do YouTube, ele não está mostrando os capítulos por assunto tratado, mas na descrição do vídeo, se vocês olharem ali, vocês vão ver o índice com o tempo e cada assunto abordado. Basta clicar no tempo que vai levar direto para o momento do vídeo em que eu falo sobre o assunto. Então, enfim, já abri um ticket de chamada lá de ajuda no YouTube, mas ainda não foi resolvido. E o segundo recado, muito importante, que hoje é o último dia de matrícula do Ciclo de Mercado, que é o nosso intensivo MBA sobre economia, ciclos econômicos, aplicado à realidade do mercado, dos investimentos. Realmente é um treinamento espetacular. Eu sempre digo que esse é o curso que eu queria ter feito 15 anos atrás, quando eu comecei no mercado, quando comecei a ter uma experiência realmente de trabalho no mundo inteiro, mas na época não havia e ainda não há da forma como ele foi estruturado por mim, e ele é inteiramente produzido por mim, e muitas pessoas aqui que às vezes eu vejo os comentários, pô, eu queria estudar com você, se você tem algum curso de economia, algum curso de investimento, bom, então este é o curso para isso. E a gente abre apenas 2 turmas por ano, não mais do que isso, e às vezes apenas uma. E a gente não sabe quando será a próxima, então essa é a oportunidade. Ciclo de Mercado, 5ª turma, hoje último dia de matrícula. Na descrição do vídeo eu vou deixar esse como o único link hoje para vocês clicarem, tem todos os detalhes. E quem quiser saber mais também, a gente fez uma live na quinta-feira no meu canal aqui no YouTube, também vou colocar esse link, onde vocês podem entender melhor que eu dou um pouco de conteúdo sobre o momento dos mercados e também detalho mais, explico cada um dos módulos que são tratados dentro do curso. Tá, enfim, tá muito bacana, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E por sinal, pode testar por até 14 dias gratuitamente. A gente tem os 7 dias, que já é o mínimo obrigatório pelo Código do Consumidor, mas a gente vai além e dá mais 7 dias. Então, caso você tenha dúvida, pode fazer matrícula, comece a assistir as aulas e se achar que não é para você, cancela e pronto, não tem problema nenhum. Então, feito esse recado muito importante, Ciclo de Mercado, link na descrição do vídeo, vamos responder as perguntas. Vamos lá, já tenho que tomar, eu acabo falando muito rápido aqui e perco o ar, né? Até o Ulrich, o Fernando Ulpur, meu irmão gêmeo da Coreia do Norte, investidor de Tesla, fez um meme com eu tomando ar assim, sacanagem, mas tudo bem, eu deixei passar. Vamos lá. Primeiro aqui, a pergunta do Will Arivabene. O que vai acontecer quando o BTC minerar o último bloco e como a rede vai se manter até 2140? Não, na verdade não é o último bloco. Acho que a pergunta é que o que vai acontecer quando o último Satoshi, a última fração de BTC for minerada e chegarmos aos 21 milhões de unidades, que estima-se será pelo ano de 2140. A verdade é que a remuneração dos mineradores, ela é tanto pela criação de novos bitcoins, que segue essa regra de 21 milhões no máximo, e hoje é 6,25 bitcoins por bloco de transações, que ocorre a cada 10 minutos em média, mas eles também têm uma tarifa de transação, uma remuneração pela tarifa de transação, que são pagas pelos próprios usuários. Então, quando você faz uma transação na rede, você paga uma tarifa e essa tarifa vai para o minerador que registrar a sua transação num bloco. Então, quando acabar os novos bitcoins e atingirmos os 21 milhões máximos, toda a remuneração será vinda de tarifa de transação. Então, não é problema, mas os blocos seguirão sendo minerados. Apenas não teremos novos bitcoins em circulação. Aqui é do Ariel Bonaffi. Acha que as pressões ESG fazem parte da alta recente dos preços de petróleo? Tem, sem dúvida que tem um papel, até porque a gente viu recentemente um relatório da Agência Internacional de Energia, a International Energy Agency, IEA, onde eles orientaram os países para não investirem em projetos mais de petróleo, suspenderem novos projetos e todos os esforços irem para energia renovável, energia verde. E a verdade é que
esse é apenas um exemplo, isso foi esse ano, mas já vem de mais tempo essa demonização do petróleo, combustíveis fósseis, e a verdade é que a gente não pode viver sem petróleo. Eu fiz vídeo já sobre isso, vou colocar o link aqui em cima, onde o petróleo é a fonte de energia primária principal do planeta, 1/3. Então simplesmente querer abolir o petróleo e fazer com que a gente consuma menos da noite para o dia, não é assim que se faz uma transição, vai acabar causando muito mais prejuízo para a sociedade, como a gente está vendo agora, onde se investiu pouco em aumentar a produção. Claro que tem o OPEP, que controla a produção de petróleo, ou pelo menos a oferta de petróleo no mundo, mas não é apenas o OPEP, tem Estados Unidos com todo o petróleo de gás de xisto, né, o shale oil, que teve um boom na década passada, e isso praticamente acabou, e também não querem mais financiar extração de petróleo lá nos Estados Unidos por conta disso. O que acaba até sendo um tiro no pé, porque coloca os Estados Unidos e a Europa cada vez mais, geopoliticamente falando, nas mãos dos sheiks do Oriente Médio, do Golfo Pérsico, ou na mão de Rússia. Assim, realmente, do ponto de vista geopolítico, fragiliza o Ocidente, além de aumentar o preço, mas enfim. A pergunta aqui do José Roberto, hora de ir para a renda fixa? Olha, na verdade, a renda fixa nunca perdeu a sua hora. É sempre importante ter renda fixa no portfólio, especialmente no Brasil. Claro que quando a renda fixa estava lá, a Selic estava em 2%, pós-fixado fazia menos sentido, mas pelo menos algo atrelado à inflação, assim, era absolutamente necessário já naquela época. E agora, tanto pré-fixado quanto pós-fixado já são ótimas alternativas. Com essa escalada de juros que deu nas últimas semanas, especialmente aí nessa semana aí de debandada da equipe econômica, eu gravei um vídeo no dia de anteontem, ontem, sexta-feira, estou gravando no sábado aqui, 23 de outubro, e esse salto de taxa de juros, os títulos públicos subindo bastante em taxa de juros, ou seja, perdendo preço, o PU, que é o preço unitário. Então, sim, renda fixa nunca deixou de ser a hora, mas agora, claro que está mais atrativa. Aqui tem uma pergunta boa também, ó. Acredita que o Brasil vai se tornar um país mais livre economicamente no futuro? Olha, eu não sei. Eu já disse isso aqui, eu repito. Um dos motivos de eu ter começado este canal é também para trazer essas ideias de liberdade individual, de economia de mercado e como que do ponto de vista do utilitário, não vou falar do ético agora, mas só apenas do utilitário, quanto mais liberdade nós tivermos numa economia, num país, maior será o padrão de vida, mais riqueza será gerada, mais paz social, mais harmonia. Claro que sim, liberdade com responsabilidade, isso para mim é autoevidente. Mas essa é uma das minhas funções aqui com esse canal, é tentar trazer essas ideias e convencer as pessoas, ajudar a convencer com argumentos que esse é o caminho. É liberalizar cada vez mais a economia, permitir que os indivíduos resolvam os problemas da sociedade num ambiente de concorrência, buscando lucro, seu autointeresse, e assim vai ajudar toda a sociedade. Esse é o melhor arranjo institucional na minha avaliação para como alcançar mais riqueza, mais prosperidade para toda a nação, não é apenas para os mais ricos, é especialmente para os mais pobres. Mas claro, para que a gente consiga ter um país mais livre, conforme a pergunta, essas ideias precisam estar realmente na mente das pessoas. A opinião pública precisa defender isso, para que assim a gente consiga, então, ter representantes em Brasília e em todas as esferas, nível estadual e municipal, que defendam essas ideias e que levem elas adiante. Mas se a cultura do país é completamente dominada por ideias estatizantes, onde o empresário é condenado, o lucro é condenado e se defendem cada vez mais estatais para resolver os problemas da sociedade, ou o setor público para resolver vários dos nossos problemas, claro que é muito difícil que o Brasil se torne mais livre economicamente. Então, não sei, realmente não sei, é uma batalha árdua. A gente vê, acho que já foi muito mais difícil no passado. Hoje, eu aqui gravando esse canal, olha quantas pessoas, gravando esse vídeo, quantas pessoas eu alcanço com esse canal. São milhões de visualizações por mês. Temos mais de 383 mil inscritos. Pô, é muita gente que eu consigo alcançar hoje e impactar com essa mensagem. Pô, 20, 30 anos é impossível, e antes mais ainda.
Então, por essa ótica, eu sou otimista que as boas ideias vencerão e, como diz o Mises, só ideias e somente ideias podem mudar o mundo. E para mim essa é a função, uma das funções principais aqui desse canal, é tentar influenciar as ideias de vocês que estão assistindo para que a gente consiga fazer do Brasil um país mais livre. Muito, acho que foi quase um monólogo aqui, mas vamos lá. Aqui mais uma pergunta: como seria uma integração do Mercosul com uma única moeda? Assim, isso é uma patetice, honestamente falando. Eu já fiz vídeo sobre isso, vou colocar aqui em cima, então eu nem vou me estender muito, porque nesse vídeo eu falo sobre a moeda única do Mercosul, que não faz o menor sentido. Imagina países que não têm a menor disciplina fiscal nem monetária, com inflação alta, vão se juntar para fazer uma moeda única. Vai ser o Bolívar do Mercosul ou o peso do Mercosul? Não tem como dar certo. Mas enfim. Peraí. Aqui, ó. Aqui do Wesley Wallace. Troquei a faculdade de contábeis pela de economia, pois quero uma visão de gestor. Fiz certo? Não sei. Vou ser honesto. Eu acho que eu preferiria fazer contábeis e estudar economia por conta própria. Porque eu vejo os currículos de economia no Brasil e a maior parte, especialmente faculdades públicas, é voltada muito para marxismo e keynesianismo. Algumas privadas não são assim, ou tem muito menos, e tem uma visão muito mais pragmática de economia e aplicável ao mercado. Então depende da sua faculdade. Mas, via de regra, eu prefiro fazer algo que seja muito mais técnico. Administração, contabilidade, engenharia, matemática, estatística, programação, e a economia eu prefiro estudar por conta própria, por conta dos currículos no Brasil, a grade curricular. Mas, enfim. Bom, e como gestor, acho que é importante você também tirar aquelas certificações internacionais, se você tiver interesse em seguir essa carreira, como, por exemplo, o CFA, que é o Chartered Financial Analyst, que é uma das certificações mais respeitadas e que realmente faz uma diferença no currículo e no seu conhecimento. Porque esse, para mim, é um dos pontos mais importantes. Não adianta apenas você colocar no currículo que tem lá um diploma. Se você não aprendeu nada, você pode conseguir uma vaga e entrar num emprego porque tem lá no seu diploma. Mas no dia a dia, na prática do trabalho, é o conhecimento que vai levar você adiante, que vai fazer com que você bata a meta, se destaque e consiga subir na empresa e alcançar postos cada vez maiores. Mas apenas o diploma não garante isso. Pode facilitar a entrada numa vaga, numa triagem de currículo, mas o conhecimento é mais importante ainda, e só o diploma não garante isso. Aqui eu tenho uma bem interessante, até essa que eu olhei antes e separei uns gráficos, que é a do Thales Lima. Com tanta inflação no mundo, por que o Japão sofre com deflação? Esse é daqueles pontos que eu trago, que eu sempre busco analisar, onde é preciso acompanhar os agregados monetários, analisar a oferta de dinheiro, a evolução do crédito bancário. E quando a gente olha o Japão, que aconteceu na década de 80, início dos anos 90 e depois, o que não houve foi expansão do crédito bancário, ou ele minguou durante anos. E a gente vê isso tanto pela ótica do crédito bancário, quanto pela ótica do M2, que é o agregado mais amplo, que considera depósito à vista, depósito a prazo e papel moeda em circulação. E eu vou até botar isso aqui na tela para vocês verem, olha só. Aqui temos primeiro o crescimento do crédito no Japão, ano contra ano. Vejo que ali, em vários momentos, até 2005, ali, crescimento negativo, ou seja, o crédito estava contraindo. Como é que você vai ter uma economia expandindo e que vai gerar inflação de preços com o crédito contraindo nessa magnitude? É contração ano após ano. Então, mas deixa eu voltar aqui. Aí, a partir de 2012, conseguimos ter um pouco mais de crescimento do crédito, mas ainda assim bastante baixo. E aí, claro, 2020 e 2021 foi fora da curva, 6% ao ano, que não é nada, tá? Padrões, a China cresce 15, 20, 30% ao ano crédito. O Brasil cresceu isso boa parte também da década passada. E agora voltou ali para 0,6% em setembro. Então, essa é uma das óticas de se analisar a oferta monetária ou como o crédito está se comportando no Japão. E isso é uma das explicações que nos demonstra por que a inflação de preço é muito baixa ou até a deflação em alguns períodos. E aí, por fim, deixa eu botar aqui, este é o crescimento anual do M2 para o Japão.
desde lá dos anos 70, veja quando começou o grande boom do Japão nos 70 e anos 80, o M2 crescia a taxas de 15%, a década de 80 começou com 12%, 10%, final dos anos 80, 12%, início dos anos 90, 13%, e ele estava estourando a grande bolha imobiliária e bolha acionária do Japão. E a partir de 93, vejam que praticamente, a exceção ali de 98, nenhum outro ano praticamente teve crescimento do M2 acima de 5%. Isso não é nada. Para uma economia que está crescendo, a massa monetária crescer abaixo de 5%, é muito difícil gerar inflação de preços por essa via. Então, sempre acompanhe os agregados, ali tem sempre uma boa parte da explicação sobre a variação dos preços na economia ou do poder de compra da moeda. Acho que era isso, deixa eu voltar aqui. Falei do Japão, boa, tem mais uma aqui. A diminuição de impostos é uma tendência global ou seria o oposto? Eu acho que é o oposto, é uma tendência, é um aumento de imposto a tendência global porque os países estão aí altamente endividados e querendo gastar mais ainda. Um governo, por populismo, não poderia valorizar a sua moeda porque isso não é pensado. Pois então, é porque o governo ele não pensa dessa maneira e o populismo para o governante é gastar dinheiro público. Então é conseguir dar subsídio, fazer assistencialismo, empréstimo subsidiado, auxílio emergencial, enfim. Gasto em obras públicas ou gasto em algum setor específico, algum departamento. O governo precisa gastar para fazer o seu populismo. Eu concordo plenamente que do ponto de vista de resultado mais prático e sustentável, nada melhor para os mais pobres do que uma moeda que mantém seu poder de compra ou até se aprecia lentamente ao longo dos anos. Não tem dúvida quanto a isso. Mas, primeiro, ninguém entende direito o que é inflação, às vezes nem economista, muito menos governante, não entendem causa e consequência praticamente nada, não entendem que o populismo acaba gerando inflação e perda de poder de compra da moeda, que é o que a gente viu nos últimos 30 anos do Brasil, vê na Argentina agora, Venezuela. Então é difícil, né? Então, e mais, o gasto ele é imediato. Você gastar e dar dinheiro para alguém, essa benesse, né, esse presente, ele tem resultado imediato. Você está comprando voto, entre aspas. Agora, valorizar uma moeda é quase como uma solução que é sustentável, mas sem ter alguém identificável como, sou eu que estou dando este presente de uma moeda sadia para vocês. Não consegue se identificar essa pessoa, assim como não se identifica corretamente quem é o culpado pela inflação, é o crime perfeito, porque ninguém é culpado por ela. A mesma coisa com uma moeda que se apreciaria em poder de compra. Quem seria o responsável por ter feito essa bondade real para a população? Então é muito mais fácil dar dinheiro na mão das pessoas por meio de assistencialismo ou subsídios, porque ele pode dizer, sou eu que estou gastando e dando para vocês. Mas é uma boa pergunta. Aqui a pergunta do Diego, acho que terá ano que vem, acho que ele se refere ao Urrich Connection ou aos ciclos de mercado. Provavelmente sim, pelo menos uma turma, a gente está em 2021, 2022, certamente uma turma teremos, mas não há data ainda. Então se você tem interesse, ciclo de mercado, abaixo aqui, descrição, link na descrição do vídeo. Vamos seguir aqui. Aqui do Edson, excelente pergunta. Será que o mercado não está exagerando? Não seria uma oportunidade? Pois então, até deixa eu tomar ar aqui, tomar uma água também para responder essa pergunta, peraí. E deixa eu diminuir um pouco aqui a luminosidade, porque eu vi que entrou agora. Tava um temporal se armando, mas está abrindo o tempo. Então, voltando. Será que o mercado não está exagerando? Eu imagino que ele se refira ao que aconteceu nessa semana aí, onde a bolsa caiu muito, o dólar foi para quase 5,80 e juros subiram, toda a curva de juros subiu pra caramba. O 2031 DI futuro chegou em 13%. E o 2024 chegou acima de 12%. Então, assim, é realmente muito estressado os mercados. E a pergunta é válida, será que o mercado não está exagerando? Os mercados costumam ser bipolares e exageram na felicidade e exageram também no desespero, no pessimismo. Então, isso vale para os dois lados. Será que eles não estão exagerando nesse momento? Talvez sim, especialmente pela estilingada que deu ali de juros e câmbio.
Pelo movimento da semana, essa precificação foi muito pela expectativa de que o Guedes poderia sair, e o Guedes, como eu falei no vídeo de sexta-feira, ele tem sido, apesar das críticas que eu sempre faço a ele e à política econômica, ele tem sido alguém que barra muita coisa ruim. Vocês podem ter certeza, o ímpeto gastador de Brasília, do centrão, de deputados, de ministros, essa é a cultura do Estado brasileiro, é gastar. E alguém como o Guedes lá dentro, pode ter certeza que é um dos grandes empecilhos para um gasto ainda maior. Então o Guedes saindo, que era a notícia de sexta-feira, é quase que bom. Agora sim que abriu a porteira de vez e não tem mais ninguém para barrar isso. E se não barrar isso, aí o cenário pode ficar bem negativo, onde o fiscal vai para o brejo, juros vai ter que subir muito mais, inflação vai para o brejo, o câmbio dispara, vai ser ruim para a bolsa, aí entra numa espiral bastante negativa. Então, dentro dessa expectativa, é que o mercado começou a precificar isso. Aí, há um exagero ou não há? É difícil saber. No curto prazo, o pessimismo acaba tomando conta. Por isso que é importante pensar no longo prazo e para quem investe em bolsa, ter bons ativos que acabam atravessando qualquer cenário econômico. Na conversa que eu fiz com o Paulo Guedini, isso foi muito bacana, porque ele trouxe justamente esse ponto. Se a gente... Todo mundo aqui tem... A maior parte das pessoas trabalha numa empresa ou tem uma empresa. Se você imaginar todos os cenários negativos possíveis, você fecha as portas e vai embora do Brasil amanhã. Todas as dificuldades que a gente tem de burocracia, de regulação, de imposto alto, de corrupção, de a esquerda estatizante que pode voltar ao poder, realmente é muitos obstáculos no meio do caminho. Mas, apesar desses obstáculos, a economia vai prosperando, as empresas prosperam, os empreendedores prosperam. Claro que poderia prosperar muito mais, gerar muito mais riqueza, mas ainda assim conseguem prosperar. E algumas empresas prosperam ainda mais, têm muito mais sucesso, porque tem um time de gestão muito capaz, porque consegue ser mais eficiente, porque consegue aproveitar oportunidades, consegue se reinventar, inovar nos mercados, e aí trilha caminhos únicos, mesmo em países caóticos. Olha o que Magazine Luiza fez nos últimos 15 anos. A gente teve crise de 2008, teve Dilma, teve impeachment da Dilma, greve dos caminhoneiros, Joesley Day, teve tantas coisas, pandemia, e mesmo assim a empresa prosperou. Apenas para citar um exemplo. Então, quando se fala em bolsa, em ações, tem que pensar a longo prazo e escolher bons papéis. Dito isso, quando a gente pensa para 2022, o cenário que se desenha, onde, de um lado, Bolsonaro se candidatando à reeleição, eu diria que uma boa parte daquele potencial que nós tínhamos em 2018, 2019, com aquele time dos sonhos do Paulo Guedes e tudo mais, aquilo foi por água abaixo. Assim, honestamente, a gente precisa ser franco. Olha a debandada que houve da equipe econômica, praticamente todo mundo saiu. Tive vários amigos na equipe econômica que estavam lá fazendo um excelente trabalho e fizeram um excelente trabalho em questões assim microeconômicas, reformas importantes, como MP de liberdade econômica, o marco do saneamento básico. Assim, tem muita coisa boa acontecendo também, mas também tem coisa ruim em nível macro, especialmente quando a gente fala de câmbio e moeda. Mas aquele potencial de desestatização, de desburocratização que poderia catapultar o Brasil para voos muito maiores e um crescimento sustentável na economia, eu diria que esse potencial ele minguou e ficou para trás. Paulo Guedes está praticamente sozinho no governo. E se ele sai, aí pode ser uma gastança maior ainda. Quem é que vai substituir? Vai ser uma equipe econômica com essa ideia realmente de desestatização, de liberdade econômica? Eu não tenho a menor ideia. Então, eu digo isso para encerrar essa pergunta, que já está ficando longa, que 2022, eu não imagino cenários catastróficos de eleição, não. Vai ser turbulento, volatilidade, sim, vai ser uma eleição ruim, vai ser muita tensão social, vai ficar, assim, se preparem em redes sociais, vai ser terrível. Dá vontade de sair do Brasil e apagar a rede social para não assistir isso, o que vai ter no ano que vem. Mas eu não imagino um cenário catastrófico. Veja que o comentário do João Braga, da Encore, que eu acho que eu já falei sobre isso aqui no canal. Então, é até uma assimetria positiva o que pode sair no ano que vem. Então, no curto prazo, digamos, pós-eleições, 1, 2 anos, não imagino uma catástrofe imediata. Mas, mais longo prazo,
se o Brasil mantiver essas mesmas políticas de Estado grande, inchado, não faz reforma política, não faz reforma administrativa, não faz uma boa reforma tributária, a gente vai ter sempre esse crescimento medíocre. Não tem como escapar disso. É quase impossível crescer produtividade e ter uma economia pujante com crescimento sustentável. Não tem como, não tem mágica. Então, é nesse sentido que é importante a gente até alinhar as expectativas e não ficar sempre esperando, o Brasil vai ser o país do futuro, vai crescer pra caramba, cheio de oportunidade, venham pra cá que vai ser tudo ótimo. Infelizmente, o cenário base não é esse. É melhor alinhar as expectativas e qualquer coisa além disso será bem-vindo, ótimo, mas não é bom ficar esperando e contando com isso. Isso, não interpretem essa visão como uma opinião derrotista, tipo, o conformismo, já que não tem como mudar, vamos nisso mesmo, azar. Não é esse o ponto. É entender a realidade, trabalhando dentro dessa realidade e seguir trabalhando para tentar mudar essa realidade. Como eu falei, um dos objetivos que eu tenho aqui nesse canal é transmitir essa mensagem e que cada vez mais pessoas consigam entender que a saída para o Brasil, sim, é liberalismo, é liberdade econômica, não é mais estatismo, mais intervencionismo. Enfim, falei demais aqui já, né? Vamos lá. Vamos lá. Aqui, boa. Aqui uma pergunta interessante, ó, do Henrique Oliveira. O real não poderia ser queimado e, tendo essa parte fora de circulação, conter a inflação da moeda? Eu imagino que isso aqui... Bom, se a impressão de moeda, expansão monetária é, no longo prazo, a causa fundamental da perda de poder de compra da moeda, inflação de preços, se a gente destruir moeda, a gente vai conseguir conter essa inflação de preços. Sim, é claro, mas como é que você vai destruir moeda? Você não tem... Depois que a moeda está circulando, ou você confisca o dinheiro das pessoas e cancela, ou você diz, a partir de agora a nota de R$100 não é mais válida, esqueçam ela, podem queimar. Ou então... dar algum tipo de tarifa negativa, juro negativo nos depósitos bancários para tentar contrair a oferta monetária, é difícil. Então não é uma política nem tecnicamente viável. Precisaria algo muito autoritário para conseguir algo como isso, que até, curiosamente, isso foi o Plano Collor. Foi uma ideia completamente monstruosa, com algo de verdade, contém a oferta monetária ou sequestra a oferta monetária, impede ela de circular e com isso você tem uma expansão monetária menor ou estanca a expansão monetária e não vai pressionar os preços. Isso foi o Plano Collor com o congelamento da poupança. Mas sim, aí você entra numa seara de coerção absurda, praticamente roubando o dinheiro das pessoas, confiscando, impedindo que elas possam usar o seu dinheiro. Então não é por aí. O ideal é, depois que a moeda... O ideal é estancar a expansão monetária e não contrair a oferta monetária, porque isso também vai gerar efeitos adversos. Esse é um dos problemas da economia, porque ela é dinâmica e tanto um aumento da oferta monetária vai ter impactos na atividade econômica, vai ter impacto no nível de preços, nos preços relativos, mas chegará um momento em que os preços se acomodarão a esse novo nível de oferta monetária. Agora, se você faz o efeito inverso, nós vamos contrair a oferta monetária, os preços precisarão se reajustar novamente. Isso também vai ter impacto nos preços relativos, na atividade econômica, vai ter efeitos adversos. Então, o melhor seria parar de expandir a oferta monetária. Esse seria o melhor. Seguimos. Aqui sobre, com esse Brasil ainda vale a pena comprar ações na Bolsa Brasileira? Sim, falei que empresas menos endividadas consigam repassar preço, que tem bom time de gestão, enfim. Vamos lá. O que teria que ocorrer para motivar uma eventual derrocada das criptomoedas? Eu já falei sobre isso, foi na... Acho que algum dos vídeos aqui, vou colocar aqui, nesses de perguntas e respostas, onde eu falei sobre isso. O mercado está sendo irracional quanto aos ativos locais ou está antecipando uma tendência? Apenas para complementar a resposta anterior, porque é na mesma linha, se o mercado não está exagerando, eu diria o seguinte, que é nesses momentos que papéis bons, empresas boas, acabam sendo afetadas e caindo tanto quanto papéis que são menos bons, ruins, piores. Então é nesse momento que é importante identificar essas empresas, porque sim,
esse pessimismo e o estresse momentâneo pode abrir ótimas oportunidades em ótimos papéis. Vamos lá, seguindo. 2022 com juros a 2 dígitos, inflação estourando 8%. Ou o Brasil seguindo a meta do relatório Focus. Pois então, né? Agora, semana que vem, a gente tem o Banco Central com a reunião do Copom, política monetária, vai decidir o novo nível de juros. Eu falei no vídeo anterior de sexta-feira sobre o furo de teto de gastos e a debandada da equipe econômica, que eu imagino que o Banco Central vai aumentar em 1,25% a taxa Selic na próxima reunião, porque já tinha dado sinalização de 1%, porque estressou demais nesses 45 dias da última reunião para a próxima. O cenário fiscal, sobretudo, desandou, porque a proposta essa agora é de uma alteração de um regime fiscal, o teto de gastos vai ser alterado, a fórmula de cálculo. Então, claro que o balanço de riscos do Bacen se deteriorou, então não me surpreenderia em nada um aumento de 1,25%. E o problema é que ele vai seguir aumentando, porque, como eu falei no vídeo, a gente tem agora não apenas a inflação doméstica, mas a inflação global. E os americanos, os europeus já estão se dando, eu digo os banqueiros centrais, Jerome Powell, presidente do Fed, já se deram conta e estão sendo obrigados a reconhecer que, olha, realmente a inflação é menos transitória, a gente não sabe quando que ela vai baixar. A questão é quando que eles vão aumentar os juros para tentar conter essa inflação. E isso não está claro ainda, e esse é o grande problema, porque se eles tentarem aumentar juros de forma precipitada para controlar a inflação, isso derruba o mercado acionário, vai derrubar empresas, vai causar prejuízo do sistema bancário, enfim. Assistam aquela playlist que eu fiz, porque o Fed está encurralado. Mas vai ser interessante o próximo ano, hein? O que mais aqui? O Bitcoin, o mercado cripto, engolirá o mercado tradicional através da tokenização de ativos. Eu não sei se vai engolir, mas sem dúvida que vai impactar, e eu acho que isso é muito bacana. Essa inovação toda do mercado de criptoativos, a possibilidade de tokenização, de você poder transacionar dentro de redes globais com muito menos fricção, qualquer tipo de ativo, todos os dias da semana, qualquer hora do dia. Realmente é uma potencial transformação fundamental. E eu acho que vai impactar bastante. Se vai engolir, eu não sei, mas a gente vai ver mudança sem dúvida. E para o bem, isso eu acho que é inovação. Por que a mídia associa criptos à ilegalidade, sendo que o crime sempre se fez com moeda fiat? Eu acho que é natural, é um pouco de primeiro tentar deslegitimar, dizer, só criminoso que usa isso aí, então não usem. Isso acontece com quase toda a tecnologia nova, aconteceu com a internet. Lá no começo da internet, poucas empresas utilizavam, até porque tinha aquele estigma, quem é que vai colocar a sua empresa, a sua cara e vender seus negócios nesse ambiente que ninguém conhece direito, desregulado, onde está tendo crime online também. Não é um bom lugar para mostrar a cara. Isso lá no início da internet. Hoje seria um absurdo não usar a internet. A internet hoje virou a espinha dorsal da economia mundial. Não tem como viver sem ela. Mas foi assim com a internet, foi assim com o telefone móvel, foi assim com o carro. Assim, até o Marcelo Sampaio, que conta essa história, o Marcelo Sampaio é CEO e fundador da Hashdex, como lá no início do século passado, quando os carros surgiram e começaram a ser fabricados em massa, onde as primeiras pessoas que realmente estavam utilizando carros eram bandidos, porque carro era uma forma muito mais rápida de fugir da polícia. Imagina a polícia a cavalo e o bandido usando carro. Quem é que ganha? Então, digamos que os bandidos e os criminosos estão sempre na vanguarda de novas tecnologias, mas isso não quer dizer que porque eles utilizam a tecnologia é ruim. Eu sempre digo, a tecnologia é neutra. O crime está no ato, na contravenção em si, depende da pessoa, e não da tecnologia empregada. E sim, a maior parte do crime hoje utiliza dólares. Ainda, o dólar é a moeda mundial e também é a moeda do crime, porque é a moeda mundial. Vamos lá. O que mais? Aqui mais uma pergunta interessante na linha de investimento em cripto. Por que recomendam cautela ao investir em cripto ao invés de estudo e gestão de risco? Olha, é que depende de cada pessoa, né? Acho que
falar em gestão de risco, muitas pessoas talvez nem entendam direito. Então, se você fala cuidado, cautela, é uma mensagem mais rápida para as pessoas assimilarem. Pô, eu vejo eu aqui falando para milhares de pessoas, é importante que eu também tenha cautela e explique para as pessoas, olha, para mim sim tem um potencial enorme, estou eu aqui fazendo vídeo sobre isso há anos, escrevendo há mais tempo ainda, daqui a pouco vai fazer 10, foi em 2013 que comecei a estudar esse mercado, mas é preciso estudar, entender a volatilidade, porque sim tem potencial, mas tem essa emoção no meio do caminho. E para muitas pessoas, essa volatilidade do dia a dia é algo que não tem estômago para isso. E é por isso que a gente tem que alertar sobre essa volatilidade. Vamos lá, o que mais? Qual é a relação entre desempenho da economia, inflação e rendimento dos treasuries? Vixe, esse aqui dá pra gente fazer uma hora inteira só sobre esse tema. Primeiro, existem relações, mas nem sempre a gente verifica isso a todo momento. Especialmente porque, deixa eu botar aqui, opa, vou voltar, escaca, agora sim. Especialmente porque depois de 2008, os bancos centrais intervieram de tal maneira que eles ditam em boa parte ou influenciam bastante o preço dos ativos, incluindo dos treasuries. Mas via de regra, digamos que uma economia que está crescendo, expandindo economicamente, o rendimento dos treasuries tende até a subir, pensando nos mais longos, porque os investidores começam a buscar mais investimento de risco numa empresa que cresce e não buscar proteção. Porque, especialmente falando do Treasury de 10 anos, ele é um título considerado um ativo de proteção, os ativos mais seguros do planeta. Então, quando o mundo busca proteção, porque a economia está desacelerando, ou pode ter uma recessão, o mundo migra para Treasuries, então pressiona o preço do título, o preço sobe, cai o rendimento. Da mesma forma, numa economia que pode estar expandindo, é comum que a inflação de preços também suba. Esse é outro motivo que o rendimento sobe, até para dar conta de uma inflação que está maior. Só que vocês veem que nesse momento essa relação não está muito bem estabelecida. A gente vê a inflação subindo bastante e os treasuries de 10 anos não subiram tanto assim. O título americano subiu um pouquinho, mas o rendimento real, que é o nominal menos a inflação, está bem negativo. Então, a minha explicação é que o Fed virou um player muito importante que acaba distorcendo o preço do Treasury. Deixa eu ver o que mais. Aqui tem uma pergunta que é bem provocativa, eu nunca pensei sobre ela, então eu estou pensando agora e eu vou ter que responder. Vamos lá. Do Marcos Fonseca. Se pudesse escolher apenas uma reforma para se fazer no Brasil, qual seria? Olha, já que eu falo tanto sobre moeda, inflação, poder de compra, e eu acredito que o dinheiro não é a raiz de todos os males, o dinheiro é uma instituição fundamental para a civilização, para a prosperidade, riqueza, padrão de vida e paz social. O problema é o dinheiro estatal. Então, se nós agregássemos o estatal à frase o dinheiro estatal é a raiz de todos os males, aí eu concordo. Tendo dito isso, talvez uma reforma seria liberdade monetária. A partir de agora, os brasileiros são livres para escolher a moeda, para produzir a moeda, para pactuarem contratos na moeda que quiserem, para pagarem impostos na moeda que quiserem, liberdade monetária absoluta e irrestrita. Essa seria a minha reforma. Não precisa acabar com o Banco Central, não precisa acabar com o monopólio de emissão do real, mas não mais leis de curso legal e muito menos curso legal forçado, que no Brasil é um agravante maior. Aqui no Brasil você é obrigado a receber o real. Se alguém quiser pagar em real na sua loja, você não pode recusar.
é um crime. Isso é o curso legal forçado. Normalmente o que países têm é curso legal, que diz que a moeda do país, por exemplo, o dólar, ele é a moeda para pagamento de impostos e para liquidar dívidas pré-contratadas. Então, por exemplo, se você contratou uma dívida, foi para uma disputa judicial, o juiz pode obrigar que aquela dívida seja liquidada em dólares. Essa é a definição de curso legal não forçado. Então, nos Estados Unidos, você pode ser um comerciante e recusar o dólar. Por incrível que pareça, isso sim é possível nos Estados Unidos. Você pode recusar o dólar. No Brasil você não pode, é uma contravenção. Então, acho que essa seria a minha reforma. Vamos lá. Aqui do Yuri, ó, do Yuri Alves. Ano que vem fará a nova turma do curso? Provavelmente, mas não sei a data, então aproveite agora. Até porque, eu não falei sobre isso, né? Devia ter falado já no comecinho do vídeo. A gente fez dentro dessa turma tem um bônus, que é um curso que poderia ser vendido à parte, mas a gente resolveu incluir dentro do ciclo de mercado, que se chama Bitcoin e criptoativos, ou criptomoedas. E é um curso inteiramente produzido por mim, coisa que eu nunca tinha feito antes, são quase 10 horas de conteúdo, desde o básico, história, contexto, como funciona a tecnologia, carteira, como comprar, exchange, regulação, tributação, é fantástico. E além disso, vai ter também a experiência com o Stormer, onde ele vai operar na prática 3 horas online com ele, ao vivo, operando o mercado de criptativos, para aqueles que gostam de tradear e operar esse mercado. Então, pessoal, matriculem-se hoje, domingo, hoje para mim é sábado, né? Mas para vocês que estão assistindo é domingo. Então, provavelmente teremos turma, mas matricule-se neste ano. Vamos lá. Aqui no Taishi. Pior que tá, não fica. Olha, nunca diga isso, né? Como diz o grande estelionato eleitoral foi do Tiririca, que dizia pior que tá, não fica, e realmente pode ficar. Mas, enfim, eu volto naquela minha visão de alinhar as expectativas com relação ao potencial do Brasil e a nossa realidade, trabalhar para melhorar o Brasil, mas sabendo que há essas limitações que são culturais, burocráticas, de décadas ou séculos. Não é fácil mudar isso, os incentivos do Estado e do governo são perversos. Mas a gente nunca sabe o que pode acontecer, então sim, pode piorar? Pode, mas pode melhorar também. Por isso que nesse cenário é importante você buscar o máximo, não depender do Estado brasileiro para nada. Acho que essa é uma atitude prudente do ponto de vista de saúde mental, de saúde financeira, empresarial, patrimonial, onde você tenta ao máximo se blindar da atuação do Estado. Claro que isso em absoluto é impossível, a gente vive aqui dentro, o setor público, pagamos impostos, as ruas são públicas, enfim, não tem como simplesmente evitar o Estado ou o setor público ao máximo, mas você pode buscar se blindar o quanto for possível. Nesse sentido, tomando atitudes financeiras, empresariais, por exemplo, sei que muita gente gosta de prestar concurso público para trabalhar dentro do Estado. Ótimo, estabilidade, beleza, mas ao mesmo tempo, você acaba ficando sujeito às políticas do momento, daqui a pouco vão cortar não vão contratar mais, como está acontecendo agora, o que na minha opinião é ótimo, não aumentar o tamanho do Estado. Então você está preparando para fazer concurso, acabou, parou a contratação, não vai ter durante 2, 3 anos, ou estancou o nível, a quantidade de pessoas no funcionalismo público. Para mim é excelente, mas para quem está tentando essa carreira, é difícil. Claro que algumas carreiras são quase que unicamente disponíveis no setor público. Justiça, quase toda pública, sim, tem câmaras de arbitragem, mas muito mais para empresas, para muita coisa não tem, justiça privada. Então, dependendo da carreira, você acaba sendo obrigado a ir para o setor público. Mas ainda assim, quem tem empresa, eu preferiria não lidar com o setor público, então não tenha o setor público como cliente seu, não seja um fornecedor do setor público, para não ter problema entre partidos, alternância de poder, aí você tem uma fatura que tinha que receber, agora não recebe mais, que mudou o poder, congelaram os pagamentos.
não fica refém disso. E da mesma forma, quando a gente fala de patrimônio, investimentos, aquilo que eu sempre bato nessa tecla, é importante ter dolarização. Agora a gente vê o câmbio chegou a 5,75. Tá, teve exagero, tá um pouco irracional, muito pessimismo. Talvez, já voltou para 5,65 no mesmo dia. Talvez semana que vem caia para 5,50 ou até mais. Não sei. Mas e se não cair? E se for para 6? E se a coisa piorar de tal maneira que o Paulo Guedes surta e diz que isso tudo é uma porcaria, que Bolsonaro fez estelionato eleitoral e ele vai inflacionar mais a moeda e o Brasil vai pro buraco e sai queimando tudo. E se isso acontece? O dólar vai para 6,5, vai para 7. Aí o que você faz? Aí você vai pensar, pô, agora que eu não vou comprar dólar. Então, não espere esses momentos e vá executando essa estratégia de proteção patrimonial, de ter ativos em outra moeda, para que você nunca fique refém do Brasil. É nesse sentido que eu digo que é importante você se blindar do Estado em geral. Isso vale para o Brasil, mas vale para outros países também. Porque eu falo Brasil porque a gente está aqui, a maior parte das pessoas que me assistem são do Brasil. Mas se a gente pensar em países fora daqui, é na Europa, é na Ásia, é nos Estados Unidos, tentem sempre não depender do governo para nada. Nem para a questão de saúde, nem para a questão de educação, nem para a questão de, muito menos financeira, empresarial, aposentadoria também. Não contem com isso. Tentem realmente tomar as rédeas das suas vidas e das suas famílias em todos os sentidos e não depender de Estado na medida do possível. Essa para mim é uma ótima recomendação. Vamos lá, o que mais? Tô com 46 minutos já aqui, hein? Deixa eu ver como é que tá a câmera da bateria, porque eu não liguei ela na tomada. Tá bem, essa câmera é boa. Até a pessoa pergunta a câmera que eu estou utilizando. Essa aqui é uma fantástica, que é a Sony A7S III, e realmente é uma qualidade espetacular. E a lente é uma lente Zeiss Batis 25mm, para quem tiver interesse. É isso. Estou gravando aqui no OBS também, tá aqui o computador na minha frente e o Stream Deck, ó, tá aqui, ó. Eu já tinha mostrado no outro vídeo, ó. Tá aqui, ó. Enfim. Só dando uma pausa no pensamento aqui. Cansa pensar e responder, hein? Vocês não imaginam o quanto. Dá uma palestra assim, o cara sai esgotado. Mas vamos lá. Vito Perricone aqui. Bolha imobiliária na Alemanha e Irlanda. Quais medidas deveriam ser tomadas? O ideal hoje é quase que impossível evitar uma bolha imobiliária nesses países, porque o incentivo todo é para aquisição dos imóveis, é para você se alavancar. Com a taxa de juros do Banco Central Europeu em menos 0,40 ou menos 0,50, a taxa básica, e a taxa de hipotecas nos menores patamares da história, o seu grande incentivo é tomar empréstimo e adquirir um imóvel. É quase como a atitude irracional seria não se alavancar, porque o dinheiro está quase de graça. Então você tem que comprar. E é o que muita gente acaba fazendo, e claro que esse incentivo de se alavancar mais vai inflando o preço dos ativos. E aí, como é que você impede que isso aconteça? Bom, tem que aumentar a taxa de juros. Ou então começa a colocar mais medidas que eles chamam de macroprudenciais, ou medidas regulatórias. Bom, vamos para emprestar agora, o comprador tem que colocar no mínimo 40% do dinheiro, um down payment, né, de entrada, para conseguir adquirir, para contrair empréstimo. São formas também de conter uma escalada. Mas, com juros nesse patamar, é dinheiro em abundância, é crédito farto, e de alguma maneira esses entraves regulatórios, essas medidas acabam sendo contornadas e a bolha vai sendo inflada. Não é fácil, hein? Quem ganha com inflação e juros altos? Olha, no longo prazo, todo mundo perde, porque a inflação é ruim para a economia, é ruim para os mais pobres, é ruim para quem tem salário fixo, é ruim para o crescimento econômico, realmente não tem ganhador, na verdade, num cenário de inflação e juros altos. O que você pode ter pessoas que perdem menos. E, sim, você tem pessoas que conseguem perder menos, especialmente quem tem patrimônio, e consegue encontrar formas de se proteger contra esse cenário.
mas realmente é uma política que ganhador, talvez quem se beneficia diretamente, certamente a classe política que consegue ter acesso ao dinheiro mais fácil, repassar inflação, enquanto o setor privado não consegue, e eles vão passando aumento de salário, eles, eu digo o setor público, vão aprovando aumento de salário ano após ano. 50 minutos, deixa eu correr aqui, vamos mais perguntas aqui. Aqui, boa. Com a China em declínio, com a volta do intervencionismo, que país seria o próximo polo de produção? Vietnã? Pois então, essa é uma boa pergunta. Eu diria o seguinte, primeiro, quem está acompanhando os mercados globais, impressionante como a Índia está performando muito bem. Vejam o ETF, até botei um tweet meu, o ETF de Índia, comparando com os BRICS, Índia, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A China no último ano está explodindo, realmente está liderando os BRICS, e claro que a Índia tem um potencial grande, mas é um estado também muito burocrático, e não é tão muita gente, 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, mas pode ser uma potência de produção? Pode. Em termos de onde vai ser o próximo polo industrial, qual país pode ser o próximo, claro que nos países do Sudeste Asiático tem alguns candidatos. O Vietnã já vem tomando esse lugar de mão de obra barata para produção há mais tempo, não é de agora. Mas eu queria colocar um ponto aqui que eu acho que é fundamental, que até mais de longo prazo, talvez, eu tinha que fazer um vídeo mais dedicado a esse ponto, mas aproveitando a pergunta, eu quero já falar. Quando a gente pensa em mais médio prazo, então, e longo prazo, assim, a próxima década, e todo o movimento ESG e a dificuldade dos países ocidentais, especialmente na Europa e Estados Unidos, em adotarem energia nuclear, manterem as usinas em operação e aprovarem a construção de mais reatores nucleares, a grande batalha na economia mundial nos próximos anos ou próxima década vai ser pela fonte energética mais barata. Em vez de ser apenas a mão de obra mais barata, onde a energia elétrica é mais barata. E se realmente o Ocidente insistir em energias renováveis, especialmente eólica e solar, que são intermitentes, têm todos os problemas de escala e de custo e de confiabilidade que a gente está vendo agora, se realmente o Ocidente insistir apenas nessa forma de combate à mudança climática, escrevam, a Ásia já está em ascensão e vai acelerar essa retomada de potências hegemônicas em relação ao Ocidente, porque eles estão sim investindo em energias nucleares, sobretudo a China. A China sim está botando muito solar, muito eólica, mas está também com vários reatores nucleares já em aprovação, ou já em planejamento, ou já construindo. Acho que eu fiz um vídeo sobre isso, coloquei uma lista aqui, eu acho que eu até vou botar o vídeo aqui em cima, onde dos reatores nucleares em construção, planejamento ou em estudo, a maior parte está na China. Então quando a gente pensa daqui para frente, o Ocidente querendo desativar reatores. A Alemanha, por exemplo, impedindo que os reatores se mantenham em operação. Um lobby absurdo para acabar com reatores nucleares. E a China investindo em energia nuclear, o que a gente vai ter? China com energia mais limpa, energia mais barata e energia mais segura. E esses serão, talvez, um dos principais critérios para uma indústria se instalar num país. Onde que tem energia verde? Onde que tem energia barata? Onde que tem energia confiável? É onde tiver mais nuclear, pode ter certeza. Então, enfim, não era bem exatamente a pergunta, mas era um comentário importante que eu não queria deixar passar. Sua opinião sobre seguro de vida e sucessão patrimonial. Seguro de vida é fundamental, tem que ter, especialmente quem é pai de família. Se você nunca fez seguro de vida, tem que fazer para ontem, bota aí na sua lista de prioridade. Os nossos assessores da Liberta Investimentos também estão treinados justamente para orientar com relação a seguro de vida. Tem o link aqui da Liberta para quem quiser conversar com o pessoal. Isso é fundamental, seguro de vida, especialmente se você tem filho. Então é uma das
eu diria um dos pilares de proteção patrimonial é ter seguro de vida. É claro, ter o seu patrimônio, seus investimentos, o seu negócio, sua renda, mas seguro de vida também é importante. Faz parte de uma alocação de portfólio e de um planejamento patrimonial. Deixa eu seguir aqui. Aqui tem uma pergunta boa. Quanto você tem de altura? 1,91. Sentado aqui não parece, né? Até porque essa é uma lente um pouco mais angular, parece que eu sou mais baixinho, mas eu tenho 1,91 de altura. Vamos lá. Acho bacana essas perguntas pessoais aqui. E a cabeça aqui, eu sinto, tô ficando mais calvo. Também recebo essas perguntas. Aqui uma bem boa aqui. Danilo Trim. Dúvida. U/Rich, que é esse logo aqui que vocês estão vendo aqui em cima, ó. Tá vendo aqui, ó? U/Rich. É um marketing de you rich, você rico, ou nunca pensou nisso? Eu nunca tinha pensado nisso, mas a nossa equipe de marketing sim pensou e claro que esse é o trocadilho. Realmente ficou muito bacana, mas eu nunca tinha pensado. Até para quem quiser saber, Ulrich é alemão, Ulrich, e em português é Eurico ou O Rico, então essa é a origem do nome. Vamos lá. É hora de comprar ouro ou já é tarde? Ouro é sempre hora de comprar e nesse momento, com taxas de juros relativamente controladas pelos bancos centrais, a inflação alta e mais alta talvez no mundo, eu acho que tende a se beneficiar. Como não furar o teto e ainda ajudar político com seu populismo eleitoreiro? Um cara quer saber. Eu não sei. Vamos lá. No momento, sem dúvidas, apenas agradecer pelo conteúdo que tu posta todos os dias. Pô, obrigado. Aqui do Gabriel Peretti. Hoje é meu aniversário e manda os parabéns. Hahaha, você é meu ídolo. Parabéns então, Gabriel. Obrigado pelas palavras. Se realmente existe, aqui do Rafael, se realmente existir uma bolha nos Estados Unidos e houver um crash lá, o que acontece na B3? Qualquer coisa que acontecer no mercado americano, em termos de correção forte, crash, vai impactar o mercado brasileiro. Sempre. Especialmente porque o nosso mercado, comparando o mercado brasileiro com o mercado mundial, a bolsa brasileira, é ridícula. Eu acho que o último dado é que a nossa bolsa era talvez 2% do market cap total do mundo, ou 3%. É ridículo. Então, qualquer correção lá fora acaba impactando aqui. Seja por um efeito direto de menos propensão a risco, então, aversão a risco, o pessoal tira dinheiro de ativos de mais risco, ou até de estrangeiro tirando dinheiro daqui porque está com perdas lá fora e começa a tirar dinheiro de países emergentes, então sim vai ser afetado. Vamos lá. Quanto maior a inflação americana, mais pressão sobre o real? Não, eu diria o contrário. Se a inflação americana aumenta, isso não é ruim para a nossa moeda, porque a gente já está com uma política monetária mais contracionista, de fortalecer o câmbio, de aumentar a taxa de juros para conter a inflação. Então, não, uma inflação nos Estados Unidos não é ruim para o real. Até se a gente se a gente considerar que o câmbio é definido pela razão do poder de compra entre duas moedas, se o dólar se enfraquece, a inflação lá é maior, isso é bom para o real. Vamos lá. Mais uma aqui. Ainda existe margem de segurança de Graham Buffett, dado o atual grande número de indicadores elevados? Esse é um ponto bem bacana, e com isso eu vou encerrar, porque isso tem a ver com a teoria de investimento de valor, o value investing, que foi, digamos, popularizado, talvez até foi originado pelo Benjamin Graham, com aquele livro O Investidor Inteligente, e que o Buffett é um dos discípulos dessa forma de investimento. Mas a verdade é que o value investing ele vem mudando ao longo dos anos. E o próprio Paulo Guedini, que eu fiz a conversa com ele, a gente falou sobre esse assunto, eu vou colocar o link aqui em cima, foi a segunda conversa no Ulrich Connection. Ele trouxe justamente essa forma de entender que a margem de desconto
pode ser encarada de diversas formas, inclusive comparando com a análise que você faça da empresa, o potencial de crescimento que ela tem. Então você precisa fazer o seu valuation, considerar as suas premissas de crescimento da empresa, de crescimento dos lucros do mercado, considerando o preço da ação, e aí você vai fazer o seu cálculo de margem de segurança. Então, ele depende do ativo, depende da empresa, depende das suas premissas, do seu entendimento do potencial daquele papel. Então, o conceito em si ele permanece, tem uma margem de segurança, mas como ela vai ser aplicada depende de cada caso. Não há uma margem de segurança global que é aplicada para todos os ativos nesse momento. Depende de cada caso. Pessoal, eu acho que é isso que eu queria responder. Realmente, como sempre, são várias perguntas. Deixo o meu muito obrigado. Mas eu acho que é isso, né? Muito bem, então vamos acabar por aqui. Já temos 1 hora. Espero que tenham gostado de mais este quadro de perguntas e respostas. E volto no próximo vídeo, que ainda não sei quando será. Valeu, pessoal, e um bom domingo. E novamente confiram o ciclo de mercado quinta turma, link na descrição do vídeo. Valeu! Pois é, acho que foi bastante coisa respondida. De novo, eu vou colocar os tempos de cada assunto tratado na descrição do vídeo, já que os capítulos não estarão aqui por conta do bug do YouTube. Enfim, a culpa não é minha, tentei ajudar.